Amém. Tem ninguém dormindo aí não, né? Em nome de Jesus. Agora não, só quando chegar em casa. Agora é hora de a gente ouvir Deus falando nesse lugar. É hora de nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós. É motivo de alegria ver a igreja cheia e que cada dia mais e mais falte lugar. Esse é o nosso desejo, a nossa felicidade. E quero deixar para vocês aí que essa nossa mensagem ela está sendo gravada, e se você quiser rever de novo o que Deus tem para falar com você, você vai poder ir lá no nosso canal no YouTube. Amanhã, creio eu, que nós já estamos conseguindo fazer subir isso à plataforma, e você vai poder então rever durante a semana a mensagem e relembrar aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. O nosso texto de hoje é de novo na carta de Paulo aos Colossenses. Na semana passada nós falamos sobre isso, nós falamos então sobre viver, sobre andar expressando a essência de Cristo. Hoje nós vamos então ver as marcas de uma igreja saudável. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 8. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Você vai achar, fica depois de Filipenses. Está na Bíblia, irmãos. Está no Novo Testamento. Não vou falar para você que está entre Gênesis e Apocalipse, porque é muita coisa, mas está no Novo Testamento. Amém? Capítulo 1, verso 3 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor, verso 3: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de pensar, antes de começar no texto, sobre algo que está rodeando a nossa vida e que vai rodear a nossa vida de forma mais intensa conforme a idade vai chegando, que é o cuidado com a nossa saúde, apesar de que hoje não existe mais idade para se ter problema de saúde. Pois bem, mas é certo que os check-up eles vão diminuindo o espaço de tempo conforme a idade vai chegando. Se nós fazíamos uma vez no ano, então a gente começa a fazer de 6 em 6 meses. O que importa e me traz à nossa vista é o cuidado que nós temos com o nosso corpo, ou deveríamos ter. O cuidado na intenção de preservar o nosso corpo em pleno funcionamento. Quando dá algum probleminha, uma febre, uma dor ou algo do tipo, a gente logicamente vai marcar um médico. Se a pressão sobe, se acontece alguma coisa do tipo, a gente vai marcar um cardiologista. Por fim, a gente vai cuidar e vai buscar cuidar da nossa saúde, certo? Porém, eu te pergunto, será que da nossa espiritualidade nós buscamos esse mesmo indicativo? Será que eu tenho um olhar de cuidado da minha vida espiritual da forma que eu tenho cuidado do meu corpo e da minha saúde física? Será que eu tenho prestado atenção nos sinais que a minha vida espiritual está dando? Ou será que eu já estou com alguma doença crônica e já não me importo mais em buscar tratamento? Será que eu estou com a minha vida espiritual saudável? Ou já estou, como diz o mundo, com o pé na cova? Só falta morrer e cair. Nós precisamos de pensar como que a nossa vida espiritual está. E esse texto que nós estamos de frente, o apóstolo Paulo, ele vai trazer as marcas de uma igreja saudável. O que uma igreja saudável ela vai ter e o que uma igreja saudável ela vai expressar e o que ela vai produzir. É muito interessante olhar para esse texto, vendo o apóstolo Paulo enviando uma carta não de exortação, a ponto de querer corrigir os membros, assim como acontece em 1 e 2 Coríntios,
mas a intenção de Paulo é que os irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento, e que eles então consigam permanecer firmes, ainda que a mentira, ainda que o falso evangelho tente rodeá-los de todas as formas. E esse era o contexto que estava acontecendo. Nós devemos lembrar, na semana passada eu falei que foi o apóstolo Paulo que escreve essa carta à igreja que está em Colosso. A igreja em Colosso, ela foi fundada por Epáfras, esse servo do Senhor, que recebeu o evangelho do apóstolo Paulo, e então voltou para sua casa, voltou para sua região, frutificou, plantou uma igreja, e agora ele estava em contato com o apóstolo Paulo, dizendo dos problemas que estavam acontecendo. Lembra que na semana passada eu disse que ele havia ido até Paulo para poder levar sobre os problemas que estavam acontecendo, na intenção de que Paulo desse uma palavra de conforto, desse uma palavra de encorajamento, e a palavra que Paulo deu de encorajamento é justamente a carta que nós temos hoje na mão. Essa carta ela foi escrita, como eu disse, Paulo estava preso em Roma, na sua casa, ele estava na prisão domiciliar, a primeira prisão dele, e a data provável para a escritura dessa carta é na década de 60, após a vinda do Senhor Jesus, no ano 60, e fica entre 60, aproximadamente, não pode passar do que 64, porque no período entre 60 e 64, como eu disse, a cidade de Colossos ela foi destruída por um grande terremoto. Então Paulo ele vai escrever essa carta com essa riqueza justamente nessa data, e a preocupação era deixar bem claro a verdade que Cristo é que salva, que a obra de Cristo é suficiente e que nada além de Cristo é suficiente para salvar, que os irmãos precisavam de buscar e viver uma vida em santidade, buscar a viver uma vida nos padrões do Senhor. Por isso, na semana passada, nós vimos Paulo chamando os irmãos então a andar, a expressar a essência de Cristo. E agora, interessante que no início dessa carta, Paulo vai dar as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que mostra vigor espiritual, que a sua vida espiritual está bem, está caminhando bem, está firme, e é justamente sobre esse texto que nós vamos então nos debruçar nesse momento. Verso 3 aí é o início das ações de graça que o apóstolo Paulo ele dá então ao Senhor Jesus, pela graça dada a essa igreja e por permanência e desenvolvimento dessa igreja. Interessante que se você olhar aí do verso 1 até o verso 1 e 2, Paulo vai fazer uma saudação. A estrutura básica de uma carta que o apóstolo Paulo enviava era uma saudação e posteriormente ações de graça pela vida da igreja. Nós vamos perceber isso em todas as cartas do apóstolo Paulo, até mesmo na igreja de Corinto. Nós estudamos aqui, Paulo não chega já batendo na igreja de Corinto. Primeiro ele faz a saudação, ele exalta as coisas boas que os coríntios tinham, e aí depois então ele vem corrigindo os problemas. Nessa carta específica ele vai fazer a saudação no verso 1 e 2, e então vai começar a apresentar o que ele ouviu do que a igreja estava produzindo, do que a igreja tinha. Primeira coisa que o apóstolo fala aí no verso 3 é: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo já deixa claro nesse primeiro verso que ele glorifica, ele agradece ao Senhor, porque o Senhor tinha sustentado, o Senhor é quem operava a obra, o Senhor então é quem mantinha essa igreja de pé. Paulo deixa bem claro, ele não fala assim: eu agradeço a vocês porque vocês são fortes e bons e estão conseguindo fazer o que vocês tinham que fazer. Não, Paulo dá o seguinte: eu agradeço a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eu oro por vocês. Por quê? Fica subentendido que quem mantém, quem sustenta e quem faz essa igreja caminhar é o Senhor, e não a força deles. Não é porque lá tinha gente muito boa, gente muito inteligente, não, é porque lá tinham pessoas tementes ao Senhor, e o Senhor então fazia com que eles ficassem de pé. Por isso que Paulo engrandece o nome de Deus, dizendo o seguinte: é bem claro para mim que tudo que vocês são aí hoje é o Senhor que está fazendo vocês então ser. Não é por mérito, não é por força, não é por inteligência. Dito isso, Paulo então agora vai aprofundar. E o interessante das cartas do apóstolo Paulo é que ele vai levando a cada passo numa profundidade maior de conhecimento.
Paulo então vai levar e vai apresentar uma tríade, ou seja, 3 marcas diretas e claras de uma igreja saudável nos próximos versículos. Depois Paulo vai apresentar o resultado dessa igreja saudável, o que ela vai produzir. Vamos então caminhar para o verso 4, que diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A primeira coisa que Paulo vai apresentar aí é a fé. Depois ele vai apresentar o amor. E no verso 5 ele vai apresentar a esperança. São essas 3 marcas de uma igreja saudável. Paulo então vai falar bem claro e vai deixar claro que desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Perceba que Paulo vai dizer o seguinte: desde que eu ouvi da vossa fé, e não é da fé solta não, é uma fé que tem um objeto específico. Quem é? Cristo Jesus. Paulo deixa claro que ele expulsa o ensino mentiroso de que a Cristo mais alguma coisa era necessário para conseguir a salvação. Nós estudamos e temos estudado isso de manhã no nosso EBD, deixando claro que somente Cristo é suficiente para operar a obra de salvação na vida de cada um daqueles que ele de antemão escolheu. E o interessante nós entendemos e ter isso bem claro, porque Paulo então ele vai começar a debater, ele vai começar a expulsar, a expurgar esse falso ensino que percebe que nós estamos estudando hoje, mas isso é algo que já acontecia lá no início da história da igreja. Isso não é um problema que vai acontecer na reforma protestante, não. Isso é um problema sempre, porque o homem, por ser pecador, ele vai tentar sempre tirar a obra de Cristo do centro, porque quando ele tira a obra de Cristo do centro, logicamente ele entra no centro e acaba então a tomar o local que somente Cristo Jesus é que tem que ocupar. Então Paulo deixa claro que o seguinte, que a fé que eles tinham em Cristo Jesus, a fé que provoca mudança, a fé que cria a mudança de mente, a metanoia, a mudança de mente, que vai te levar a uma mudança de atitude, que vai te levar a um comportamento totalmente diferente daquilo que você vivia. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu ouvi falar da fé de vocês, é o seguinte, de que vocês acreditaram em Cristo Jesus, de que vocês se converteram a Cristo Jesus, e de que com isso a vida de vocês foi transformada. Então a primeira coisa que Paulo apresenta é o seguinte: a fé de vocês é uma marca de que vocês são uma igreja saudável. Segunda marca aí então, após estabelecer a fé em Cristo Jesus, ou seja, vocês foram mudados, transformados à imagem do Senhor. A vida de vocês não é mais a mesma. Vocês então vivem novidade de vida. Por isso então, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes um para com os outros, ou com os santos. Paulo então ele vai ressaltar que a mudança de vida dos colossenses, ela vai ser expressa através do amor mútuo. Agora, que tipo de amor é esse, irmão? É um amor que eu tenho que gostar, eu tenho que sentir vontade de amar alguém? Não é um amor que vai te gerar atração, não. É diferente. O amor que Paulo está se referindo aqui é diferente do amor eros, aquele que nós temos com o nosso cônjuge, aquele amor que vai despertar em nós desejo. Paulo está falando do amor ágape, ou seja, o amor abnegado, o amor que é aquele que é dado sem perceber ou sem buscar algo em troca. Paulo está dizendo o seguinte, que o amor que tem em vocês é um amor que é doado sem nada, sem desejo algum em troca. É quando a pessoa e quando esses irmãos se doavam totalmente, sem medo, sem reservas, para que o outro então pudesse progredir e caminhar e crescer. Esse amor que é a segunda marca de uma igreja saudável. Se a igreja saudável, ela foi fundamentada em Cristo Jesus através da fé. E como que isso vai ser visto? Através do amor. O amor que nós expressamos ao nosso irmão. E olha, você não se engane não, porque certamente havia algum irmão chato nessa igreja. Porque sempre existiu e sempre vai existir algum irmão chato. Irmãos, eu sou chato. Certamente nós temos um grau de chatice que vai ter dia que de repente a gente olha no espelho e fala assim: puxa, você é forte de conseguir me suportar, porque nós temos as nossas limitações. Certamente o nosso cônjuge ele vai suportar algo de nós
porque nos ama. E é um amor que vai esperar alguma coisa em troca? Não, é um amor abnegado, irmão. Se você estiver casado esperando alguma coisa em troca, certamente seu casamento vai ruir, porque você vai ter mais momentos de estresse que vai acabar tomando conta da sua vida, e você vai falar, pronto, não quero mais. É por isso que muitos casamentos, eles têm acabado, porque está pressuposto o desejo primeiro de eu vou dar algo para receber algo em troca. Porém, quando nós amamos com o amor que Cristo Jesus nos manda amar, nós nos doamos sem esperar nada em troca. É favor imerecido, é graça. É isso que Ele fez conosco. Então, essa é a segunda marca, então, de uma igreja saudável. Primeiro, a fé, fundamentada em Cristo Jesus. Segundo, o amor. O terceiro, a esperança. E olha que interessante, a esperança que Paulo se refere é a expectativa que aqueles irmãos tinham do futuro. Ou seja, o olhar deles não estava propriamente fixado no presente, fixado naquilo que eles tinham à sua volta. A sua esperança estava no porvir. Olha que interessante, o verso 5 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, a esperança ela foi fundamentada e foi gerada quando? Quando eles ouviram a verdade do Evangelho. E qual verdade é essa? A esperança de quê? Da salvação. Cristo salvou e livrou o ser humano da perdição eterna, de um novo céu, uma nova terra, do local que não vai haver pranto, do local que não vai haver mais choro, do local que não vai haver mais morte, do local onde você vai desfrutar da inefável presença do Senhor por toda a eternidade. Era isso que esses irmãos tinham na mente. Precisa de mais alguma coisa? Eu acho que é suficiente, mas tem mais coisas ainda. Eu só fiz aqui um apanhado básico do que estava fundamentada essa esperança. Ou seja, quando você tem a esperança no porvir, nada do presente vai roubar de você a sua fé, o seu amor com o próximo, porque você entende o seguinte: eu estou caminhando em direção à eternidade e nada pode roubar aquilo que Deus colocou em mim. Ou seja, qualquer tipo de problema ele vai ser menor do que a sua esperança no porvir. E vai ficar fácil amar. Vai ficar fácil amar, porque você vai entender que isso é só uma parte passageira. Ou seja, essas são as 3 marcas de uma igreja saudável. E aí uma igreja saudável vai produzir o quê? Verso 6 então vai dizer: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Ou seja, o Evangelho, quando chega em Colossos, ela produz frutos de forma imediata. Ou seja, a partir do momento que eles entendem a graça, que eles entendem a palavra do Senhor, que eles ouviram a graça, a verdade de Deus, logicamente eles já começam a produzir. Perceba que o primeiro fruto que é gerado é a vida de Epáfras, que se converte através da mensagem de Paulo. Ele volta para Colossos, lá ele prega, e lá ele funda uma igreja, e a igreja começa a crescer, e ela começa a se desenvolver. E o interessante é que até o final da era apostólica, que ela vai dar aí por volta do ano 100, que o último apóstolo que morre é João, a igreja cristã, o Evangelho já havia se espalhado por toda aquela terra, e chegou a uma quantidade de mais ou menos 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil de pessoas, sem internet, Facebook, Instagram, sem nada, sem celular, sem zap, só no boca a boca e na canela e no lombo do jumento. O Evangelho conseguiu naquela época 500 mil de pessoas. Isso aí, irmãos, a gente precisa de compreender 70 anos, tá? Mais ou menos, porque a morte do Senhor Jesus aí no ano 33 e até o final do ano 100. Então, compreende aí essa faixa aí vamos arredondar a conta para 70 anos, entre 65 e 70 anos de pregação do Evangelho. O Evangelho espalhou de tal maneira, porque era claro para todos que ouviam o Evangelho que o Evangelho é uma boa notícia que precisa de ser anunciado, e que não é e não deve ser retido. Ou seja, uma vez que eles receberam o Evangelho, a igreja de Colossos começou a crescer e não parava de crescer. O mundo todo estava crescendo, o Evangelho estava se desenvolvendo. Paulo vai dizer o seguinte: isso também acontece no meio de vocês, e eu louvo a Deus por isso. Ou seja, as marcas de uma igreja saudável vai levar a uma vida de novidade e de produção de frutos, de ir por todo o mundo e fazer discípulos.
E aonde isso começa? Na comunidade de Colossos, ou seja, eles recebem o evangelho ali, antes deles enviarem, eles começam a trabalhar na cidade deles, na localidade em que eles foram plantados. Continuando, verso 7 e verso 8, então, vai demonstrar quem levou as informações para Paulo e o que ele levou. Segundo fostes instruídos por Epáfras, ou seja, onde eles fundamentaram, onde eles aprenderam o evangelho, de quem aprenderam, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras, então, é o líder que vai até Paulo pedir ajuda para a instrução desses irmãos. E ele é aquele líder que ele vai lá ressaltar os problemas que está acontecendo, mas ele não deixa em momento algum de dizer, olha, esses irmãos estão crescendo em maturidade, esses irmãos estão se desenvolvendo, ou seja, ele vai relatar do amor no Espírito, ou seja, da maturidade cristã. Havia problemas de mentira, havia problemas de falso ensino tentando entrar para dentro da igreja. E Epáfras vai até Paulo, pede ajuda, Paulo envia essa carta, mas ele não deixa de dizer para Paulo das maravilhas que a igreja de Colossos estava produzindo. E nós acabamos de ver. Até aqui, amém, irmãos? Todos entenderam? Mediante esse texto, então, nós temos algumas aplicações. E algumas perguntas ficam na nossa mente. Ok, a igreja de Colossos, então, era uma igreja saudável. Era uma igreja que tinha marcas de uma igreja saudável. E o que a nossa igreja precisa ter para ser uma igreja saudável? Primeira coisa que eu devo pensar, ao invés de eu pensar no coletivo, para uma igreja ser uma igreja saudável, eu tenho que pensar no individual. Porque a igreja só vai ser saudável se partir de mim. Ou seja, se eu começar a cuidar da minha vida espiritual, a igreja começa a se desenvolver. Porque eu, você, aí nós juntos vamos compor a igreja de Cristo. Mas nós precisamos primeiramente de cuidar de forma individual da nossa vida. Então, para ser uma igreja saudável, é preciso eu primeiro ter uma vida espiritual saudável. E o que seria uma vida espiritual saudável? Primeiro, fé. O primeiro elemento de uma igreja saudável é fé. Fé em quem? Hoje em dia está muito relativo. As pessoas dizem, você já deve ter ouvido, irmão, não tem problema, o que importa é ter fé. Você já deve ter ouvido isso. Fé em quê? Ninguém sabe o que é fé em quê, aonde, mas o que importa é ter fé, porque eles acreditam que a fé é uma esperança comum, uma esperança qualquer. Porém, a fé a qual nós vimos nesse texto é aquela fé específica, que tem um objeto específico, que é Cristo Jesus, o objeto da nossa fé, aquilo que nos causa transformação, mudança de mente. E o interessante é que a mudança de mente, a palavra metanoia, ela é como se um carro tivesse vindo em alta velocidade e ele virasse a 200 km por hora na mão inversa. Isso dá uma capotada, né? Se o carro tentar fazer isso a 100 km por hora já dá ruim. Mas a metanoia é justamente isso, é você vir em alta velocidade, num formato de vida, quando você se encontra com Cristo, você bate e fala, aqui eu paro e começo tudo de novo. Mudei a minha vida. Eu mudo minha atitude, minha forma de pensar, minha forma de falar, minha forma de agir, minha forma de se relacionar com a família, com o filho, com o meu trabalho, com todas as coisas, porque a fé em Cristo Jesus, ela vai causar na minha vida mudança, transformação. E eu preciso de fazer isso. Isso precisa de estar claro na minha mente, porque somente quando eu entender isso, a igreja da qual eu faço parte vai ser uma igreja saudável, porque eu faço parte da igreja e a mudança começa em mim. Segunda coisa, então, que nós precisamos de entender é que é preciso ter amor. E que tipo de amor é esse? É o amor abnegado, é o amor que eu me dou com o meu irmão, eu me dou para o meu irmão, sem medo dele ser melhor do que eu, ou dele se desenvolver mais do que eu. Se eu começo a ajudar algum irmão meu e ele se desenvolve mais do que eu, irmão, dá glória a Deus, porque você foi um excelente professor. Você amou sem medo. Você se entregou sem medo de sofrer. Foi isso que Cristo Jesus fez. É isso que essa igreja estava fazendo. E é isso que nós precisamos fazer. É amar sem esperar nada em troca, irmãos. É amar com o amor de Cristo. É você olhar para a pessoa e dizer assim, no seu coração você diz, esse miserável merecia morrer. E aí você vai lá e ama. Porque Cristo mandou amar, e aí você vê aquela vida restaurada, você vê aquela pessoa transformada, e aí você vai receber o gozo do Espírito Santo na sua vida, que vai gerar alegria plena.
e satisfação na sua vida, porque você, aquela pessoa que você achava que não tinha mais jeito, você simplesmente amou. Isso é amar, isso é viver em comunidade, é ser simples, é olhar para o nosso próximo sem medo, é acolher, é dizer, olha, eu estou aqui, mas não é só de falar não, é dizer, eu estou aqui porque você precisar. Se eu tiver que abrir mão de algo na minha vida, eu vou abrir mão de algo na minha vida para ver você se desenvolver. É isso que o Senhor Jesus nos manda fazer. Terceira coisa, esperança. A nossa mente precisa estar sempre focada na eternidade. Irmão, se você começar a olhar para a eternidade, os problemas que aparecem no dia a dia, ele vai ser nada. Quando algum irmão falar de alguma forma que você achou que é torto, ou que você não gostou, você vai olhar para a eternidade e vai falar assim, isso não é nada, em vista daquilo que me espera. Eu vou me estressar com isso? Vou nada. Vou ter que conviver com ele o resto da vida na eternidade. Então eu tenho que aprender a amar aqui agora. Agora que é a hora, irmãos. É olhar e falar, não, irmão, deixa isso para lá, a gente está caminhando para a eternidade, essa vida é passageira, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. E não se importar com essas coisas que acontecem, em de ter razão e ser feliz, irmãos, procure ser feliz. Não busque ter razão, não. Não busque ser o dono da razão. Não deixe que isso ofusque os seus olhos e você deixe de olhar para a eternidade e comece a olhar somente para o que é terreno. Você tendo isso, tendo fé, amor e esperança, algo vai ter que acontecer na sua vida. E é aí que o bicho pega. Porque se você tem as marcas de uma igreja saudável, você tem que frutificar. Você tem que frutificar. Ou seja, primeiro eu tenho que ter, e começar na minha vida a ter fé, amor e esperança. Ou seja, eu mudo as minhas atitudes, demonstro através do amor e olho para o futuro que me espera, a eternidade. Algo que lá está preservado. E fazendo isso então, irmãos, o Evangelho ele tem que frutificar. Você vai fazer discípulos. Você vai frutificar. E os discípulos que você vai fazer não é gente igual a você não. É pessoas fundamentadas aonde? Na palavra do Senhor. Porque é justamente isso que estava acontecendo em Colossos. Eles começaram a frutificar segundo o Evangelho que eles ouviram da graça de Deus. Você não pode mais parar e ficar parado pensando o seguinte: o Evangelho é muito bom, mas não comunicar para ninguém. Porque aquilo que é bom, irmão, a gente quer que o outro tenha também. Pode ver quando alguém está distribuindo alguma coisa em algum lugar. Não vou falar distribuir não, vacina, irmão. Pode ver o tanto de imagem que rola no zap aí de vacina, porque de repente, e pessoas que já tomaram vacina, tá? Vai e manda para o outro que agora a idade está mais baixa. Toda vez eu olho para ver se chegou no 30, mas ainda não chegou. Mas vai chegar. E as pessoas que tomaram, se a gente fizesse igual o Evangelho, já tomei, tá bom. Já resolvi o meu problema, não me importo com o outro. A gente para a vacina comunica o outro, mas para o Evangelho a gente fica só para nós mesmos. Espera aí, se o Evangelho é melhor do que a vacina, porque a vacina te livra de um problema terreno, o Evangelho livra a pessoa de um problema eterno, que é a condenação ao inferno. Irmão, você tem noção de que você pode falar do amor do Senhor Jesus para uma pessoa, livrar uma alma do inferno e fazer um discípulo de Cristo? E não é só falar da boca para fora não, irmãos. É levar as boas novas e caminhar com aqueles que você traz até o Evangelho. Porque é muito fácil dizer para alguém, você precisa de Jesus, e a pessoa, eu preciso de Jesus, o que você faz? Vai lá na igreja que o pastor está pregando. Espera aí, você vai, pesca, joga para o outro cuidar? Não, vamos irmão, vamos caminhar junto. Onde que eu aprendo de Cristo Jesus? Você pega a Bíblia com ele e começa a mostrar os rudimentos básicos da fé, falando da necessidade do que o homem precisa de salvação, porque está em condenação, dizendo que em Cristo Jesus há uma oportunidade para a pessoa viver em novidade de vida, e que em Cristo Jesus, por mais que as coisas nesse mundo sejam difíceis, você tem paz, você tem tranquilidade, você tem consolo, você tem amor, você tem cuidado, você tem carinho, você tem tudo o que precisa. É justamente isso que nós precisamos entender. Se nós temos uma marca de uma igreja saudável, se a minha vida espiritual está saudável, frutifica, irmão. Só falta isso então. Só falta você abrir a boca e trazer pessoas aos pés do Senhor Jesus. Estou falando de trazer pessoas para a nossa igreja não, irmãos, porque isso é consequência do que o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Mas levar pessoas aos pés do Senhor Jesus, seja lá onde for. Se é uma pessoa do teu trabalho que não mora no pilar,
Fala para ela, busca uma igreja que pregue a verdade e que pregue a salvação, e lá você congregue, e lá você sirva ao Senhor Jesus. Se morar aqui perto também, tem a nossa igreja lá que está pronto para te receber. E eu estou pronto para caminhar contigo. Então isso precisa ser muito claro na nossa vida, irmãos. Como eu disse na semana passada. Na semana passada eu fiz um desafio. Vocês lembram? Quantos lembram do desafio que eu fiz? Então eu vou repetir para vocês, porque poucos aqui lembram. E eu vou repetir o desafio e vou fazer um novo desafio. Semana passada eu falei para vocês que começassem a orar por uma pessoa a qual vocês querem trazer aos pés do Senhor Jesus. Tenho certeza que vocês lembram, porque vocês prestam atenção na mensagem do Senhor. E falei para vocês começarem a orar por essa pessoa. Falei para que vocês começassem a colocar aos pés do Senhor a pessoa a qual você quer comunicar o Evangelho. Essa semana eu vou te fazer um segundo desafio. Faça um primeiro contato com essa pessoa. Chama no zap, mande uma mensagem ou ligue e fala assim: como que você está? Só isso. Mas fale isso com o coração, porque a pessoa pode dizer que não está bem, e você vai ter que dispor o seu tempo para cuidar dela. Isso é levar as pessoas aos pés do Senhor Jesus. É você primeiramente mostrar o amor. Você não tem que chegar para a pessoa que ainda não é convertida e dizer o seguinte: o que te espera é o inferno, não. Chega para ela e demonstra atitudes de amor. Cristo Jesus, ele primeiro amou, depois ele batia, ele ensinava, ele não deixava correr, mas ele comia com os pecadores, ele ouvia as mazelas das pessoas, ele fazia discípulos. Então essa é a chamada do Senhor para a nossa vida. Queremos ser uma igreja saudável? Amém? Amém. Depende só de você. Só depende de mim. Nós precisamos começar a fazer isso. Se coloca à disposição de servir a pessoa. Pega a pessoa que você estava orando durante essa semana como alvo para você evangelizar e trazer ela aos pés do Senhor Jesus, e faça o primeiro contato. Diga um oi e pergunte: como você está? Eu estou aqui para te ouvir. E você vai ouvir. E você vai perceber como que é maravilhoso cuidar de alguém. Como que é maravilhoso você ouvir da boca de alguém de dizer o seguinte: você era o que eu precisava nesse momento. Você trouxe a palavra que eu precisava. Você conseguiu comunicar a paz ao meu coração. E você vai perceber o seguinte: era isso que o Senhor Jesus mandava fazer. E eu estava correndo de um lado para o outro. Essa é a palavra que Deus colocou na minha vida para compartilhar com você. Curva suas cabeças e eu quero orar contigo nesse momento. Senhor Deus, eu agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por essa mensagem. Louvo ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem falado maravilhas no nosso coração. Louvo ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido em direção à eternidade, tem nos feito entender, tem nos feito, Deus, buscar viver uma vida, Deus, de discipulado, de fazer discípulo. Deus, que nós possamos fazer discípulos, ó Deus, na simplicidade, ó Deus. Que nós possamos ser simples na transmissão da fé. Que nós possamos, ó Deus, transmitir o aconchego, Deus, e a confiança que a pessoa precisa, ó Pai. Que nós possamos, Deus, criar esse contato, ó Deus, e transmitir, ó Pai Santo, em nome de Jesus, Deus querido, a palavra do Senhor. Deus, encha essa igreja. Traga para cá, ó Deus, pessoas, Pai querido, que precisam de ouvir a verdade. Estejam buscando libertação de suas vidas. Estejam buscando transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor nos faça, ó Deus, trabalhar, ó Deus, nos dê trabalho, ó Pai. Nos dê trabalho, ó Deus, nesse lugar. Deus, que Pilar, Pai, possa ser transformado e impactado, ó Deus, por essa igreja. Nos permita, ó Senhor, ser diferente nesse bairro. Para a glória do Teu nome, ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.